Leitura da Convenção Americana de Direitos Humanos. Assinada a Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, São José da Costa Rica, 1969. Preâmbulo, reafirmando seu propósito de consolidar nesse continente, dentro dos quadros das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e justiça social fundado no respeito dos direitos essenciais do homem, reconhecendo o direito essencial do homem não deriva do fato dele ser nacional de determinado estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana. Razão porque justificam a proteção internacional, de natureza convencional, coadjuvante ou complementar no que se refere a direito interno dos Estados americanos. Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto no âmbito mundial como regional. Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam cada pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como de seus direitos civis e políticos. Considerando que a terceira Conferência Interamericana Extraordinária em Buenos Aires de 67 aprovou a incorporação à própria Carta da Organização de norma mais ampla sobre direitos econômicos, sociais e educacionais e resolveu que a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos determinasse a estrutura, competência e o processo dos órgãos encarregados nessa matéria. Deveres dos Estados e direitos protegidos. Capítulo 1, enumeração dos deveres. Obrigação de respeitar os direitos. Os Estados partes. Dessa convenção compromete-se respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou qualquer outra natureza, de origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Para efeitos dessa convenção, a pessoa é todo ser humano. Dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições dessa convenção, as medidas legislativas e de outras naturezas que forem necessárias para tomar efetivo tais direitos e liberdades. Direitos civis e políticos. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Direito à vida. Toda pessoa tem direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação aos delitos aos quais não se aplique atualmente. Não se pode reestabelecer pena de morte nos estados que haja abolido. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns, conexos com delitos políticos. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que no momento da perpetração do delito for menor de 18 anos, ou maior de 70, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos,
Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Do direito à integridade pessoal. Toda pessoa tem direito a que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral. Ninguém deve ser submetido a tortura, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. A pena não pode passar da pessoa do delinquente, os processos devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoa não condenadas. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos ao tribunal especializado, com a maior rapidez possível para seu tratamento. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social do condenado. Finalidade das penas privativas de liberdade, a reforma e a readaptação social dos condenados. Proibição da escravidão e da servidão. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão. E tanto estas como os tráficos de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigado. Nos países em que se prescreve para certos delitos penas privativas de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Não constitui trabalho forçado obrigatório para efeitos desse artigo. Os trabalhos ou serviços normalmente exigido por pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os indivíduos que o executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de direito de caráter privado. O serviço militar e no país onde se admite a isenção por motivo de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. O serviço imposto em caso de perigo ou calamidade que ameaça a existência ou bem-estar da comunidade. O trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Direito à liberdade pessoal. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança das pessoais. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados partes, ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrário. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões de sua detenção e notificada sem demora da acusação ou acusações formuladas contra ela. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada às garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene a sua soltura se a prisão ou detenção forem ilegais. Nos Estados partes, cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada da sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça. Tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. Ninguém deve ser detido por dívidas. Esse princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Das garantias judiciais. Toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecidos anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determine seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: direito do acusado a ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar idioma do juiz ou tribunal, comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada, concessão ao acusado de tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa, direito do acusado de defender-se pessoalmente ou ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente e em particular com seu defensor, direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecidos pela lei. Direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento com testemunhas ou peritos de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. Direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo, nem a declarar-se culpada. Direito de recorrer da sentença do juiz ou tribunal superior. Confissão do acusado só é válida feita sem coação de nenhuma natureza. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Princípio da legalidade e da retroatividade. Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetuação do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado. Direito à indenização. Toda pessoa tem direito a ser indenizada, conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário. Proteção da honra e da dignidade. Toda pessoa tem direito ao respeito à sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Ninguém pode ser objeto de ingerência arbitrária ou abusivas em sua vida privada, na sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Liberdade de consciência e de religião. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar a sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas, ou os direitos ou liberdades das demais pessoas. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que estejam acorde com suas próprias convicções. Liberdade de pensamento e de expressão. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de busca, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escritos, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia. Mas há responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessárias para assegurar
o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas, a proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral. Não se pode restringir os direitos de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel na imprensa, de frequência radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para a proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitui incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Direito de retificação ou resposta. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meio de difusão legalmente regulamentadas, a que se dirijam ao público em geral, tem o direito a fazer pelo menos ao órgão de difusão sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. Em nenhum caso, a retificação ou resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão deve ter uma pessoa responsável que não seja protegida por imunidade nem goze de foro especial. Direito de reunião. É conhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício de tal direito só pode estar sujeito a restrições previstas em lei e que sejam necessárias numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem pública, ou para proteger a saúde ou moral públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas. Liberdade de associação. Toda pessoa tem direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei que sejam necessárias numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem pública, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas. O disposto neste artigo não impede a imposição de restrições legais e a mesma privação do exercício do direito de associação aos membros das Forças Armadas e da Polícia. Proteção à família. A família é elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de fundarem uma família, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida que não afetem estas o princípio da não discriminação estabelecido nesta convenção. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos contraentes. Os Estados-partes devem tomar medidas apropriadas no sentido de assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidade dos cônjuges quanto ao casamento, durante o casamento e em caso de dissolução do mesmo. Em caso de dissolução, serão adotadas disposições que assegurem a proteção necessária aos filhos, com base unicamente no interesse e conveniência dos mesmos. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento como aos nascidos dentro do casamento. Direito ao nome, toda pessoa tem direito a um prenome e os nomes de seus pais, ou ao mesmo, ou a de um destes, seus pais ou a de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar todos esses direitos, mediante nomes fictícios, se for necessário. Direito da criança. Toda criança tem direito às medidas de proteção que suas condições de menor requer por parte de sua família, da sociedade e do Estado. Direito à nacionalidade. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver direito a outra. Ninguém deve
deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade nem do direito de mudá-la. Direito à propriedade privada. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante pagamento de indenização justa por motivo de utilidade pública ou de interesse social, e nos casos e na forma estabelecidos em lei. Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem devem ser reprimidas pela lei. Direito de circulação e de residência. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. Toda pessoa tem direito de sair livremente de qualquer país, inclusive o próprio. O exercício dos direitos acima mencionados não podem ser restringidos senão em virtude de lei, na medida indispensável numa sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança, a ordem pública, a moral ou a saúde pública, ou os direitos e liberdades das demais pessoas. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1º pode também ser restringido pelas leis em zonas determinadas, por motivo de interesse público. Ninguém pode ser expulso do território do Estado, do qual for nacional, nem ser privado do direito nele entrar. O estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado parte nesta convenção só poderá nele ser expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns, conexos com delitos políticos de acordo com a legislação de cada Estado e com os convênios internacionais. Em nenhum caso, o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco por violação por causa de sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiro. Direitos políticos. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: de participar na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos, de votar e ser eleitos em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores, e de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidade a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou em condenação por juiz competente em processo penal. Igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito sem discriminação à igual proteção da lei. Proteção judicial. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido a qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra ato que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. Os Estados partes comprometem-se a assegurar a autoridade competente prevista pelo sistema legal dos Estados decida sobre os direitos de todas as pessoas que dispuser tal recurso, a desenvolver a possibilidade de recurso judicial e a assegurar o cumprimento pelas autoridades competentes de toda decisão que se tenha considerado procedente o recurso. Dos direitos econômicos, sociais e culturais. Os Estados partes comprometem-se a adotar providências tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade
dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes na Carta da Organização dos Estados Americanos, pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis por via legislativa ou por outros meios apropriados. Suspensão de garantias, interpretação e aplicação. Suspensão de garantias. Em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte, este poderá adotar disposição que, na medida e pelo tempo estritamente limitadas exigências da situação, suspendam a obrigação contraídas em virtude desta convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. As disposições precedentes não autorizam a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos. 3. Personalidade jurídica, direito à vida, integridade pessoal, proibição de escravidão e servidão, legalidade, retroatividade, liberdade de consciência e de religião, proteção da família, direito ao nome, direito da criança, direito à nacionalidade e direitos políticos, nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos. Todo Estado parte que fizer uso do direito de suspensão deverá informar imediatamente outros Estados partes na presente convenção, por intermédio do Secretário-Geral de Organização dos Estados Americanos, das disposições cuja aplicação haja suspendido, dos motivos determinantes da suspensão e da data em que haja dado por terminada tal suspensão. Cláusula federal. Quando se tratar de um Estado parte constituído como Estado federal, o governo nacional do aludido Estado parte cumprirá todas as disposições da presente convenção, relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. No tocante às disposições relativas às matérias que correspondem à competência das entidades componentes da Federação, o governo nacional deve tomar imediatamente as medidas pertinentes, em conformidade com sua Constituição e suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades possam adotar disposições cabíveis para o cumprimento desta convenção. Quando 2 ou mais Estados partes decidirem constituir entre eles uma federação ou outro tipo de associação, diligenciarão no sentido que o pacto comunitário respectivo contenha as disposições necessárias para que continuem sendo efetivas no novo Estado, assim organizadas as normas da presente convenção. Normas de interpretação. Nenhuma disposição desta convenção pode ser interpretada no sentido de permitir a qualquer dos Estados partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e o exercício de direitos e liberdades reconhecidos na convenção, ou limitá-los em maior medida do que nela prevista. Limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados, partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte dos referidos Estados. Excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humanos ou que decorrem da forma democrática representativa de governo. Excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais de mesma natureza. Alcance das restrições. As restrições permitidas, de acordo com esta convenção, ao gozo e exercício dos direitos e liberdades nelas conhecido, não pode ser aplicado senão de acordo com as leis que forem promulgadas por motivo de interesse geral e com o propósito para o qual houverem sido estabelecidos. Reconhecimento de outros direitos poderão ser incluídos no regime de proteção desta convenção. Outros direitos e liberdades que foram reconhecidos de acordo com os processos estabelecidos no artigo 76 e 77. Deveres das pessoas. Correlação entre deveres e direitos. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pela justa exigência do bem comum, numa sociedade democrática. Meios de proteção, órgãos competentes. São competentes para conhecer assuntos relacionados com o cumprimento de compromissos assumidos pelos Estados partes nesta convenção
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada Comissão. Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada Corte. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Organização. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á por 7 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. A comissão representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos. Os membros da comissão serão eleitos a título pessoal pela Assembleia Geral da Organização, numa lista de candidatos proposta pelo governo dos Estados-membros. Cada um dos referidos governos pode propor até 3 candidatos nacionais do estado que propuser ou de qualquer outro estado membro da Organização dos Estados Americanos. Quando for proposta uma lista de 3 candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional do estado diferente do proponente. Os membros da comissão serão eleitos por 4 anos e só poderão ser reeleitos uma vez. Porém, o mandato de 3 dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de 2 anos. Logo, depois da referida eleição, serão determinados por sorteio na Assembleia Geral os nomes desses 3 membros. Não pode fazer parte da comissão mais de um nacional, de um mesmo estado. As vagas que concorrerem na comissão, que não devam à expiração normal do mandato, serão preenchidas pelo Conselho Permanente de Organização, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão. A comissão elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à aprovação à Assembleia Geral e expedirá seu próprio regulamento. Os serviços de secretaria da comissão devem ser desempenhados pela unidade funcional especializada, que faz parte da Secretaria-Geral da Organização e deve dispor dos recursos necessários para cumprir as tarefas que lhe forem confiadas pela comissão. Funções. A comissão tem função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e no exercício do seu mandato tem as seguintes funções e atribuições: estimular consciências dos direitos humanos dos povos das Américas, formular recomendações aos governos dos Estados-membros quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos, no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. Preparar os estudos ou relatório que considerar convenientes para o desempenho de suas funções. Solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe propiciem informações sobre as medidas a adotarem em matéria de direitos humanos. Atender às consultas que, por meio de Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, lhe formularem os Estados-membros sobre questões relacionadas com direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhe assessoramento que lhe solicitarem. Atuar com respeito às petições e outras comunicações no exercício de sua autoridade, de conformidade com o disposto no artigo 44 e 51 desta Convenção. Apresentar um relatório anual à Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Os Estados partes devem remeter à Comissão cópia dos relatórios e estudos que seus respectivos campos submetem anualmente às comissões executivas do Conselho Interamericano Econômico e Social e do Conselho Interamericano da Educação, Ciência e Educação,
a fim de que os Estados-partes devem remeter à comissão cópia dos relatórios e estudos que, em seus respectivos campos, submetem anualmente às comissões executivas do Conselho Interamericano Econômico e Social e o Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que aquela vale porque se promovam os direitos decorrentes das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes na Carta da Organização dos Estados Americanos, formada pelo Protocolo de Buenos Aires. Os Estados-partes obrigam-se a propiciar à comissão as informações que lhe está a lhe solicitar sobre a maneira pela qual o seu direito interno assegura a aplicação efetiva de qualquer disposição nesta convenção. Qualquer pessoa ou grupo de pessoa ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação destas convenções por um estado parte. Então, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da organização pode promover, apresentar denúncias ou queixas nas comissões. Todo estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta convenção ou de adesão a ela, ou qualquer momento posterior, declarar que reconhece a competência da comissão para receber e examinar a comunicação em que o Estado-parte alegue haver outro Estado-parte incorrido em violação dos direitos humanos estabelecidos nesta convenção. As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado-parte que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida competência na comissão. A comissão não admitirá nenhuma comunicação contra o Estado-parte que não haja feito tal declaração. As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser feitas para que esta vigore por tempo indefinido, por período determinado ou para os casos específicos. As declarações serão depositadas na Secretaria-Geral das Organizações dos Estados Americanos, a qual encaminhará cópia das mesmas aos Estados-membros da referida organização. Para uma petição ou comunicação apresentada de acordo com o artigo 44 e 45 seja admitida pela comissão, será necessário que sejam sido interpostos e esgotados recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios do direito internacional geralmente reconhecidos, que sejam apresentadas dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado e seus direitos tenham sido notificados da decisão definitiva, que a matéria de petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional, que no caso do artigo 44, a petição contém o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição. As disposições da alínea A e B do inciso 1 deste artigo não se aplicam quando não existir na legislação interna do Estado de que se tratar o devido processo legal para a proteção dos direitos ou direitos que se alegue tenham sido violados, não se houver permitido ou presumido prejudicado seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los, e houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos.
A comissão declarará inadmissível toda petição ou comunicação apresentada de acordo com o artigo 44 e 45 quando não preencher algum dos requisitos no 46, não expuser os fatos que caracterizam a violação dos direitos garantidos por esta convenção, pela exposição de próprios peticionários ou estados, for manifestamente infundada a petição ou comunicação, ou for evidente total improcedência, ou for substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior, já examinada pela comissão ou por outro organismo internacional. Processo. A comissão, ao receber uma petição ou comunicação da qual se alegue violação de qualquer dos direitos consagrados nessa convenção, procederá da seguinte maneira: se reconhecer a admissibilidade da petição ou a comunicação, solicitará informações ao governo a qual pertença a autoridade apontada como responsável pela violação alegada e transcreverá as partes pertinentes da petição ou comunicação. As referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo razoável, fixado pela comissão ao considerar as circunstâncias de cada caso. Recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixados que sejam elas recebidas, verificará se existente ou subsistente os motivos da petição ou comunicação. No caso de não existirem ou não subsistirem, mandará arquivar o expediente. Poderá também declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da petição ou comunicação, com base em informações ou provas supervenientes. Se o expediente não houver sido arquivado e com o fim de comprovar os fatos, a comissão procederá, com conhecimento das partes, a um exame do assunto exposto na petição ou a comunicação, se for necessário e conveniente. A comissão procederá a uma investigação para cuja eficaz realização solicitará e o Estado interessados lhe proporcionarão todas as facilidades necessárias. Poderá pedir os estados interessados qualquer informação pertinente e receberá, se isso lhe for solicitado, as exposições verbais ou escritas que apresentarem os interessados. Por ser a disposição das partes interessadas a fim de chegar a uma solução amistosa do assunto fundado no respeito aos direitos humanos reconhecidos nesta convenção. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma investigação, mediante prévio consentimento do Estado em cujo território se alega haver sido cometida a violação, tão somente com a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade. Se houver chegado a uma solução amistosa, de acordo com disposições no inciso 1, F do artigo 48, a comissão redigirá um relatório que será encaminhado ao peticionário e aos estados partes desta convenção e posteriormente transmitido para sua publicação ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. O referido relatório conterá uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada. Se qualquer das partes, no caso ao solicitar, se-lhe-á proporcionada a mais ampla informação possível. Se não chegar a uma solução, e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto na comissão, esta redigirá um relatório do qual exporá os fatos à sua conclusão. Se o relatório não apresentar, no todo ou em parte, o acordo unânime dos membros da comissão, qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu voto em separado. Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou escritas, que houverem sido feitas pelos interessados em virtude do inciso 1º do artigo 48. O relatório será encaminhado aos estados interessados, aos quais não serão facultado publicá-los. Ao encaminhar o relatório, a comissão pode formular as preposições e recomendações que julgar adequadas. Se no prazo de 3 meses, a partir da remessa
aos autos interessados do relatório da comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte, pela comissão ou pelo Estado interessado, aceitando a sua competência, a comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. A comissão fará recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competirem para remediar a situação examinada. Transcorrido o prazo fixado, a comissão decidirá pelo voto da maioria absoluta dos seus membros se o Estado tomou ou não medidas adequadas e se publica ou não o seu relatório. Corte Interamericana de Direitos Humanos, sua organização. A Corte compor-se-á por 7 juízes nacionais dos Estados membros da organização, eleito a título pessoal, dentre os juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúna as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais ou do Estado que os propuser como candidatos. Não deve haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Os juízes da corte serão eleitos em votação secreta pelo voto da maioria absoluta dos Estados partes e da Convenção, na Assembleia Geral da organização, de uma lista de candidatos propostos pelos mesmos Estados. Cada um dos Estados partes poderá propor até 3 candidatos nacionais dos estados que eu propuser ou de qualquer outro estado membro da Organização dos Estados Americanos. Quando se propuser uma lista de 3 candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional do estado diferente do proponente. Os juízes da corte serão eleitos por um período de 6 anos. E só poderão ser reeleitos uma vez. O mandato de 3 dos juízes designados na primeira eleição expirará ao cabo de 3 anos. Imediatamente depois da referida eleição, determinar-se-á por sorteio na Assembleia Geral os nomes desses 3 juízes. O juiz eleito para substituir outro cujo mandato não haja expirado completará o período deste. Os juízes permanecerão em função até o término dos seus mandatos. Entretanto, continuarão funcionando nos casos em que já houverem tomado conhecimento e que se encontrem em fase da sentença, e, para tais efeitos, não serão submetidos pelos novos juízes eleitos. O juiz que for nacional de algum dos estados partes, no caso submetido à corte, conservará seu direito de conhecer do mesmo. Se um dos juízes chamado a conhecer do fato for de nacionalidade de um dos estados partes, outro estado parte, no caso, poderá designar uma pessoa de sua escolha para fazer parte da corte na qualidade de juiz ad hoc. Se, dentre os juízes chamados a conhecer do caso, nenhum for da nacionalidade dos estados parte, cada um destes poderá designar um juiz ad hoc. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no 52. Se vários estados partes na convenção tiverem o mesmo interesse no caso, serão considerados como um só parte para fins de disposições anteriores. Em caso de dúvida, a corte decidirá. O quórum para deliberações da corte é constituído por 5 juízes. A comissão comparecerá em todos os casos perante a corte. A corte terá sua sede no lugar em que for determinado, na Assembleia Geral da organização, pelo Estado parte da convenção, mas poderá realizar reuniões no território de qualquer Estado membro da Organização dos Estados Americanos, em que considerar conveniente pela maioria de seus membros e mediante prévia aquiescência dos Estados respectivos. Os Estados parte da convenção podem, na Assembleia Geral, por 2/3, seus votos mudar a sede da Corte. A Corte designará o seu secretário. O secretário residirá na sede da Corte e deverá assistir às reuniões que ela realizar fora da mesma.
A Secretaria da Corte será por esta estabelecida e funcionará sob a direção do secretário da Corte, de acordo com as normas administrativas da Secretaria-Geral da Organização, em tudo o que não for incompatível com a independência da Corte. Seus funcionários serão nomeados pelo secretário-geral da organização em consulta com o secretário da Corte. A Corte elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à aprovação à Assembleia Geral e expedirá seu regimento. Competência e funções: somente os Estados partes e as comissões têm direito a submeter, caso, à decisão da Corte. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos no artigo 48 a 50. Todo Estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta convenção. A declaração pode ser feita incondicionalmente. A declaração pode ser feita incondicionalmente ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou para casos específicos. Deverá ser apresentada ao secretário-geral da organização, que encaminhará cópia da mesma aos outros Estados-membros da organização e ao secretário da Corte. A Corte tem competência para reconhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições dessa convenção que lhe seja submetida, desde que os Estados partes, no caso, tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por convenção especial. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegido nesta convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinar também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação de que haja configurada a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. Em caso de extrema gravidade e urgência, e quando fizer necessário evitar danos irreparáveis a pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes. Se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão. Os Estados-membros da organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação desta convenção e de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Também poderão consultá-la no que lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo 10 da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. A Corte, a pedido de um Estado-membro da organização, poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer das suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. A Corte submeterá considerações da Assembleia Geral da organização em cada território, em cada período ordinário de sessão. Um relatório sobre suas atividades no ano anterior, de maneira especial e com as recomendações pertinentes. Indicará os casos em que o Estado não tenha dado cumprimento de sua sentença. Procedimento. A sentença da Corte deve ser fundamentada. Se a sentença não expressar no todo ou em parte a opinião unânime dos juízes, qualquer deles terá o direito a que se agregue à sentença o seu voto dissidente ou individual. A sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em caso de
divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de 90 dias, a partir da data da notificação da sentença. Os Estados partes da Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução da sentença contra o Estado. A sentença da Corte deve ser notificada às partes, no caso, e transmitida aos Estados partes da Convenção. Disposições comuns. Os juízes da Corte e os membros da Comissão gozam desde o momento de sua eleição e enquanto durar o seu mandato, as imunidades reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo direito internacional. Durante o exercício de seus cargos, gozam, além disso, dos privilégios diplomáticos necessários para o desempenho de suas funções. Não se poderá exigir responsabilidade em tempo algum dos juízes da Corte, nem dos seus membros, por votos, opiniões emitidos no exercício de suas funções. Os cargos de juiz da Corte ou de membro da comissão são incompatíveis com outras atividades que possam afetar a imparcialidade ou independência conforme que for determinado no respectivo estatuto. Os juízes da Corte e os membros da comissão perceberão honorários e despesas de viagem na forma e nas condições que determinarem os seus estatutos, levando em conta a importância e independência de suas funções. Tais honorários e despesas de viagem serão fixados no orçamento-programa da Organização dos Estados Americanos, no qual devem ser incluídas, além disso, as despesas da Corte e da sua secretaria. Para tais efeitos, a Corte elaborará o seu próprio projeto de orçamento e submetê-lo-á à aprovação à Assembleia Geral, por intermédio da Secretaria-Geral. Esta última não poderá nele introduzir modificações. Somente por solicitação da comissão ou da Corte, conforme o caso, cabe à Assembleia Geral da organização resolver sobre sanções aplicáveis aos membros da comissão ou aos juízes da Corte que incorrerem nos casos previstos no respectivo estatuto, para expedir uma resolução, e será necessária a maioria de 2/3 nos votos dos Estados-membros da organização. No caso dos membros da comissão, e além disso, de 2/3 dos votos dos Estados partes na Convenção, se tratar de juízo da Corte. Disposições gerais e transitórias. Assinatura, ratificação, reserva, emenda, protocolo e denúncia. Esta convenção fica aberta à assinatura e à ratificação ou à adesão de todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. A ratificação da convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á mediante depósito de instrumento de ratificação ou de adesão na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Esta convenção entrará em vigor logo que 11 estados houverem depositados os seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão. Com referência a qualquer outro estado que a ratificar ou que a ele aderir ulteriormente, a convenção entrará em vigor na data do depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão. O secretário informará a todos os estados membros da organização sobre a entrada em vigor da convenção. Essa convenção só pode ser objeto de reservas em conformidade com as disposições na Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. Assinada em 1969. Qualquer estado parte diretamente e a comissão ou a corte, por intermédio do secretário-geral, pode submeter à Assembleia Geral para que julgue conveniente proposta de emenda a essa convenção. As emendas entrarão em vigor para os estados que ratificarem as mesmas na data em que houver sido depositado o respectivo instrumento de ratificação, que corresponda ao número de 2/3 dos estados partes desta convenção.
Quanto aos outros estados partes, entrarão em vigor na data em que depositarem eles seus respectivos instrumentos de ratificação. De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 31, qualquer Estado parte e a Comissão pode submeter à consideração dos Estados partes reunidos, por ocasião da Assembleia Geral, projeto de protocolos adicionais a esta Convenção, com a finalidade de incluir progressivamente no regime de proteção da mesma outros direitos e liberdades. Cada protocolo deve estabelecer as modalidades de sua entrada em vigor e será aplicado somente entre os Estados partes do mesmo. Os Estados partes poderão denunciar esta convenção depois de expirado um prazo de 5 anos, a partir da data de entrada em vigor da mesma e mediante aviso prévio de 1 ano, notificando o secretário-geral da organização, a qual deve informar a outras partes. Tal denúncia não terá efeito de desligar o Estado parte interessado das obrigações contidas nessa convenção, no que diz respeito a qualquer ato que pode constituir violação dessas obrigações, ou houver sido cometido por ele anteriormente à data na qual a denúncia produzir efeito. Disposições transitórias. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ao entrar em vigor esta convenção, o secretário-geral pedirá por escrito a cada Estado membro da organização que apresente, dentro de um prazo de 90 dias, seus candidatos a membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Seus candidatos. O secretário-geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e encaminhará aos Estados-membros da organização pelo menos 30 dias antes da Assembleia Geral seguinte. A eleição dos membros da comissão far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista, que se refere ao artigo 79, por votação secreta na Assembleia Geral. E serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-membros. Se, para eleger todos os membros da comissão, for necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente, na forma que for determinada pela Assembleia Geral, os candidatos que receberem menor número de votos. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ao entrar em vigor essa convenção, o secretário-geral solicitará por escrito a cada Estado parte que apresente dentro de um prazo de 90 dias seus candidatos a juiz da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. O secretário-geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e encaminhará aos Estados partes pelo menos 30 dias antes da Assembleia Geral seguinte. A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista. Aqui se refere ao artigo 81, por votação secreta dos Estados partes na Assembleia Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos do representante dos Estados parte. Se, para eleger todos os juízes da Corte, for necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente, na forma que for determinada pelos Estados partes, os candidatos que receberem menor número de votos. Fim.